Eu quero falar nessa noite sobre paixão e persistência. Fala bem bonito assim, paixão e persistência. Paixão é um sentimento ou gosto, gosto ou amor intenso, a ponto de ofuscar a razão, tá? Então, paixão, o que é paixão? É um sentimento, que é um gosto ou amor tão intenso que ele é capaz de ofuscar a razão. Por isso que as pessoas que estão lá fora, quando encontram um cristão apaixonado por Jesus, ele é chamado de louco. O apóstolo Paulo foi chamado de louco. A palavra do Senhor diz que o cristão verdadeiro, que está vivendo os princípios da palavra de Deus, ele não é compreendido por ninguém, e ele é chamado de louco. Por isso que um cristão, ele abre mão de recursos financeiros, um cristão abre mão dos seus direitos, abre mão do seu tempo, abre mão, mesmo nos dias cansados, está queimando, porque tem um combustível que move esse coração. E eu quero perguntar para você, qual é o combustível que move o seu coração? Porque às vezes nós vemos tantas pessoas que antes de ter um encontro com Jesus, que viviam uma vida intensa no mundo, uma vida intensa de pecado, uma vida intensa nas baladas, uma vida intensa no rodeio, uma vida de pessoas que viajavam, pessoas que bebiam, pessoas que varavam à noite, pessoas que usavam drogas, mas quando vem para a igreja do Senhor Jesus, parece que não tem paixão, parece que tinha mais intensidade lá fora do que agora nos caminhos do Senhor. Entende, queridos? Por isso que eu quero falar sobre paixão. Persistência. A persistência é a força que transforma sonhos em realidade. Cada passo dado com coragem é um avanço rumo à vitória, mesmo que o caminho seja desafiador. Quando você tem paixão e persistência, porque sucesso não é sinônimo de ausência de problema. Entende, que sucesso não é sinônimo de ausência de problema. Isso daqui está acontecendo porque aqui na Igreja Batista Betel não tem problema. Porque o pastor Valmir não tem problema. Irmãos, teve dias que eu achei que o céu estava caindo sobre a minha cabeça, problema de todo lado, mas eu estava focado naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque a paixão no coração, a persistência, e sabe, querido, nem tudo que é bom é para nós. Às vezes você está lá na rede social, né? Por exemplo, eu sempre tive 2 sapatos, e eu não sei o que está acontecendo comigo ultimamente, que eu acho que eu estou com 6, 7 pares de sapatos. Porque às vezes, quando você perde o foco em algumas coisas, você compra o que não precisa. Nem tudo que é barato é para você. E são essas coisas que a gente acha que está barato, a gente compra não porque precisa, a gente compra porque vou aproveitar a oportunidade. Não é assim. E tem muitas pessoas que estão perdendo o foco. Porque Paulo, ele fala assim: ó rei Agripa, eu fui fiel à visão celestial. Irmãos, essa igreja, ela existe dentro de mim há mais de 10 anos atrás. Eu não sei aqui quantos se lembram, né? Quando nós adquirimos esse terreno, eu vim aqui com uma maquininha, né? Eu comprei uma maquininha e eu vim aqui, eu roçava esse terreno inteiro. Eu rastelava esse terreno, eu carpia esse terreno, e dentro de mim foi sendo gerado um sonho, um projeto da parte de Deus. Quando nós começamos a erguer as paredes, nós chegamos a 7 metros de altura. Alguns irmãos falaram: pastor, vamos colocar o telhado assim mesmo, para que erguer mais? Já está com 7 metros de altura. Mas a visão que Deus nos deu é que ali vai ter uma galeria gigante, que só na galeria vai caber 500 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Vai vir a existência? Vai, sabe por quê? Porque eu estou grávido, e quando nós ficamos grávidos de um projeto do céu, Deus vai trazer a existência. O Senhor vai fazer, porque a visão não é terrena, a visão não é humana, a visão é celestial, a visão vem do céu. E quando a visão vem do céu, ela encontra alguém apaixonado, ela encontra alguém que está vivendo, né, de uma forma apaixonada e perseverante, com persistência, vai vir a existência. Agora não vai vir no nosso tempo, porque às vezes nós estamos dispostos a queimar por alguns dias, nós não estamos dispostos a queimar por meses, nós não estamos dispostos às vezes a queimar por anos. E sabe, querido, e às vezes na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira luta, na primeira dificuldade financeira, no momento da escassez, coloca o projeto que Deus imprimiu no nosso coração na mesa da negociação.
Se é Deus que falou que vai fazer, irmãos, Ele faz. Eu estou falando isso aqui hoje porque eu estou tentando mostrar o que Deus tem feito no nosso meio, uma igreja simples, uma igreja de um povo improvável, uma igreja de um povo que não é rico, mas um povo fiel, um povo que ama a Deus. Mas se nós continuarmos crendo, você que não tem a sua casa própria, você que não tem, querido, ainda o seu negócio, deixa eu dizer para você, antes de Deus fazer no mundo físico, Ele vai gerar primeiro no mundo espiritual, dentro do seu coração. Mas se você não ficar grávido, se você não sonhar, se você não tiver paixão, a ponto das pessoas te chamarem de louco, não vai acontecer. Porque as pessoas que estão do lado de fora não conseguem entender aquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Quantas e quantas pessoas foram chamadas de louco em apresentar um projeto de um negócio, mas de repente as pessoas duvidavam, não conseguiam acreditar, não acreditavam que aquilo viria à existência. Quando nós começamos a construir a fundação desse prédio em 2016, cadê o Fernando? Está aqui, o Edilson está aqui hoje, não sei se o Edilson está aqui, e a gente começou a ver as máquinas para fazer as perfurações, e as perfurações eram gigantes, irmãos. Aquelas brocas enormes, coisa de prédio, e de repente nós caímos para dentro daquelas valetas, e nós íamos cavando aqueles buracos gigantes, que cabia um homem dentro, para encher tudo aquilo de concreto, e algumas pessoas falavam assim, o que esse povo está fazendo aqui? Que loucura é essa que eles estão fazendo? Que buraqueira é essa? Entende, queridos? E quando começou a vir os caminhão de concreto, só na base, no alicerce, no baldrame dessa igreja, foi 100 metros cúbicos de concreto. Nós tínhamos dinheiro para construir essa igreja? Pergunta para mim, nós tínhamos dinheiro, pastor? Não. Então o que nós tínhamos? Fé. Nós temos fé. Deixa eu dizer, querido, o dinheiro não atrai o céu para a terra, mas a fé atrai os recursos da terra para o céu. Amém, queridos? A fé é poderosa porque Deus traz à existência aquilo que não existe, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Se nós crermos de todo o coração, sem duvidar no nosso coração, o grande problema é quando nós temos dúvidas. O grande problema é quando nós somos tomados pela incredulidade. O grande problema é quando nós deixamos aquele será entrar no nosso coração, e aí nós perdemos a oportunidade de vivermos quando nós negociamos. Deixa eu dizer, existem provas que Deus permite na nossa vida para nos provar, mas quantos, querido, que no meio da prova já pega a primeira porta que Satanás abre? Quantos crentes que por estar no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, no meio de uma situação de sofrimento, a primeira porta que o diabo abre, a pessoa pega e entra. E alguns até dizem, eu não estou conseguindo encontrar solução para os meus problemas na igreja, então agora eu vou para a Umbanda, eu vou para a Quimbanda, eu vou para o terreiro, eu vou para outro lugar. Deixa eu dizer, querido, Deus não opera na vida de gente medíocre. Porque na primeira luta, na primeira dificuldade, desiste. Tem que ter paixão, tem que ter persistência. Há poucos dias atendi um pai desesperado, e eu disse, pai, pode aumentar o seu nível de persistência, porque essa luta que está vindo sobre a sua casa, Deus está me falando que não é luta para meses, mas é luta para anos. O grande problema é quando nós temos as nossas expectativas frustradas, expectativas que nós mesmos construímos e nos frustramos diante dessas expectativas. Por isso que nós precisamos ter um alinhamento com o céu. A visão não pode ser terrena. Diz bem forte, a visão não pode ser terrena, tem que ser celestial, tem que vir do céu. Porque quando nós nos movemos pela visão terrena, nós nos frustramos. Por que nós nos frustramos? Porque nós colocamos expectativa naquilo que Deus não falou. Nós sonhamos com aquilo que Deus não prometeu. Por isso que nós precisamos ter um alinhamento direto com o céu, a respeito da nossa vida, a respeito da nossa casa. Eu só quero somente frisar algumas coisas que são importantes. Paulo vai dizer, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas tem um texto na palavra de Deus que o Senhor vai dizer assim, deixa eu achar aqui. Versículo 14 diz assim, pois caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia, em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?
resistir ao agrilhão só lhe trará dor. E esse agrilhão aqui, outras Bíblias falam recalcitar contra os agrilhão. É interessante que em Atos dos Apóstolos, essa passagem ela está documentada, registrada 2 vezes. A primeira vez, ela se trata do momento que Lucas está escrevendo e está registrando, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então é um relato de Lucas. E esse relato de Lucas não é tão rico como o relato do apóstolo Paulo. Porque aqui o texto vai dizer, não adianta você recalcitar contra os agrilhão do Senhor. E o texto agrilhão, querido, até um dia o Jean estava pregando e ele falou, e eu nem sabia o que era agrilhão. E aí, ele pregando, veio à minha mente, quem aqui já morou no sítio? Quem já morou no sítio já? Sabe aquele ferrão que você usa para tocar o gado, que tem umas argolinhas assim que você chacoalha? Depois que você espeta o gado 4, 5 vezes, ele não precisa nem ser espetado mais, só ouvir o barulhinho do chocalho, ele já começa a se movimentar já. Então agrilhão é algo que fere. Agrilhão é algo que espeta. Agrilhão é algo que tira do comodismo. Agrilhão é algo que leva você para um propósito, para onde Deus quer que você esteja. Agora, por que Paulo está dizendo que Deus falou para ele que não adiantava ele recalcitar contra os agrilhão do Senhor? Deixa eu voltar aqui só para você entender um pouco na história. A Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve uma revelação da parte de Deus. Até o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías profetizou. Som. 700 anos antes de Paulo nascer, o profeta Isaías profetizava somente a respeito dos problemas sociais que havia em Jerusalém. Se você ler o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, você vai ver o profeta Isaías dizendo por várias vezes, ai disso, ai daquilo, ai de muitos pecados. E quando chega no capítulo 6 ele fala, ai de mim, porque sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro. E naquele momento o céu se abre, ele vê os tronos de Deus, e Deus tira uma brasa do altar, do templo, o anjo vai lá, cata uma brasa, coloca na boca do profeta, e quando ele tem essa experiência com Deus, ele começa a profetizar num outro nível. Então o profeta Isaías é o único profeta messiânico, que profetiza sobre Jesus, que profetiza sobre Maria, que profetiza sobre João Batista, e ele profetiza também sobre Paulo. Porque cada um de nós somos gerados com propósito. E o grande problema é quando nós estamos fora do propósito de Deus. Quantas e quantas pessoas aqui estão vivendo uma vida que não é a vida que Deus sonhou para você? Quantas e quantas pessoas aqui estão fazendo aquilo que Deus não gerou você para fazer? Seria mais ou menos assim. Pensa, nós precisamos cortar uma parede e de repente eu pego uma talhadeira e eu uso o microfone como o chileno Vergara fez uma ilustração. Eu cato esse microfone e começo. O microfone é feito para cortar a parede? Sim ou não? O microfone foi feito com um propósito: potencializar a minha voz para que você possa ouvir com qualidade. Se os meninos puderem me ajudar aí, está tendo um tchac. Estou tentando falar mais longe, mas está soprando bastante. Agora, quando Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. Não adianta recalcitar contra os meus agrilhões. O que o Senhor está dizendo? Só vai ter dor. Viver fora do propósito de Deus só vai ter dor. Irmãos, há mais ou menos 26 anos atrás, eu era um cara que vivia no bar, bebendo. Chegava todo dia embriagado em casa. Mas Deus me gerou para ser um alcoólatra? Sim ou não? Não. Deus não gerou você para ser um alcoólatra. Deus não gerou você para ser um adúltero. Deus não gerou você para ser uma pessoa fria, para ser uma pessoa mecânica. Você vai viver uma única vida neste mundo, uma única vez. E o desejo de Deus é que você viva com intensidade. Porque o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. O Senhor está dizendo, Saulo, você está a serviço do judaísmo, perseguindo a minha igreja, mas eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto de vida para você, e esse projeto de vida foi escrito lá pelo profeta Isaías, há 700 anos atrás. Olha o que diz Isaías 49, versículo 1 em diante.
do versículo 1 ao versículo 6, eu acho lindo esse texto. Escute-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra das suas mãos, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel, a Ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. O meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías capítulo 49, versículo 1 a versículo 6. Quando Saulo ouve: não adianta você lutar contra o projeto de Deus para a sua vida, porque desde o princípio de todas as coisas, Deus já te chamou, Deus já te escolheu. Então, querido, Deus não me gerou para viver num bar bebendo cachaça. Deus não me gerou para viver num bar jogando baralho. Deus não me gerou para viver num lugar no pecado. Agora, Deus também não gerou você para viver distante dEle. E o Senhor disse: longe de mim só tem dor e sofrimento. É como lutar contra os meus agrilhões, porque você estará andando na minha contramão. E o próprio apóstolo Paulo sabe, porque no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando ele começa o seu ministério pregando o evangelho somente aos judeus na sinagoga, e quando os judeus rejeitam a sua pregação, olha o que ele diz. Atos 13, 46 e 47, diz assim: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam digno da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Agora, o que Saulo está dizendo? Olha o que diz o versículo 6 do livro do profeta Isaías 49, versículo 6, na parte B, diz assim: também farei de você uma luz para os gentios. Saulo está dizendo: rei Agripa, era sobre mim que ele estava falando. Deixa eu colocar você aqui dentro do que está acontecendo. Saulo está preso, ele está sendo levado de tribunal a tribunal, e quando ele chega diante desse rei, ele mesmo faz a sua defesa, ele conta o seu testemunho de conversão, ele diz como perseguia a igreja, como matava os cristãos, como prendia os cristãos, e ele mesmo começa a testemunhar que havia um propósito de vida para ele. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque Paulo foi um homem que viveu com paixão e com persistência. Eu falei que eu ia pregar 20 minutos, já tenho que encerrar. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, ele diz que passou por todo tipo de sofrimento. Ele diz que passou por açoite, passou por prisão, passou por naufrágio, passou por espancamentos, passou por todo tipo de violência. Essa semana eu estava conversando, se eu não me engano, eu e o Jean, eu estava conversando com um dos meninos, nós estávamos falando sobre algo que tem acontecido na nossa sociedade. Enquanto nós vemos um grande homem que tinha influência, que tinha poder, que tinha riqueza, abrir mão de tudo e considerar o seu passado como esterco. Então ele se esvaziou de
todo o status, ele se esvaziou de toda a riqueza, ele se esvaziou de todo o poder, e ele se humilhou para se tornar um servo de Cristo, ao passo que nós estamos vendo os homens hoje, buscando, queridos, cada dia mais e mais exposição, fama, riqueza, dinheiro, é assim que nós estamos vendo. E se nós lermos a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai falar sobre os falsos apóstolos, e ele chama até mesmo esses falsos apóstolos de superapóstolos. E ele diz: eu não sou igual a eles, porque eu me entreguei. E eu disse aqui um dos pontos, que eu não estou pregando esses pontos que eu escrevi, mas um dos pontos seria assim: não vale a pena viver por aquilo que nós não estamos dispostos a morrer. Você entendeu ou não? Não vale a pena viver por aquilo que nós não estamos dispostos a morrer. Porque quando você não vive por aquilo que você está disposto a morrer, a sua vida é uma vida vazia, uma vida mecânica, uma vida sem intensidade, uma vida sem propósito. Mas quando você vive uma vida com paixão e com persistência, irmãos, eu abri mão de tudo, eu e a minha esposa. Os nossos sonhos não são mais sonhos para nós, são sonhos para o reino, em ver cada dia mais e mais almas convertidas, vidas se rendendo. Eu quero encerrar aqui, eu quero encerrar falando sobre isso: paixão e persistência. Muitos até pensaram: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, que em uma ocasião ele foi chicoteado 36 vezes. Uma delas foi lá em Filipos, que ele foi colocado num tronco. E a Bíblia vai dizer assim, que à meia-noite, mesmo com as costas toda cortada, dilacerada pelos chicotes, com seus pés presos no tronco, o que ele fazia? Ele e Barnabé, ele e Silas, cantavam hinos ao Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer para você: está difícil? Cante. Está sofrendo? Cante. Adore o Senhor, porque é quando nós cantamos que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, Ele te separou. Eu quero concluir lendo um último texto, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção do meu coração é aprender a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Diz assim bem bonito, igreja: aprender, estar satisfeito em toda circunstância, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Olha aqui para mim. A vida física, a vida humana aqui nessa terra é um alto e baixo, tá certo? Pensa num gráfico. A sua vida aqui na terra é assim, ó. Um dia você tem dinheiro, outro dia você está sem dinheiro. Um dia você está com saúde, outro dia você não tem saúde. Não é verdade? Um dia você está feliz por causa de alguma coisa que aconteceu. Você acha que o seu pastor está feliz por estar aqui hoje com vocês? Imagina, um dia você está feliz, no outro você está triste, não é? A vida aqui nesse mundo é assim. Mas em Cristo, quando a Bíblia diz assim, ó, em Cristo eu sou mais do que vencedor, é porque na vida espiritual não há nada que eu faça, não há nada que eu deixe de fazer, porque Cristo já fez por mim na cruz do Calvário. Em Cristo, na vida espiritual, a minha vida não tem alto, não tem baixo, ela é constante eternamente. Mas o problema é quando nós colocamos as nossas satisfações nas coisas deste mundo. Porque Paulo diz: eu aprendi a viver satisfeito. Sabe, querido, viver satisfeito não é porque você tem um carro novo, não é porque você tem um carro velho, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você tem muita comida, não é porque você tem pouca comida, não é porque os seus negócios estão indo bem ou seus negócios estão indo mal. Viver satisfeito é porque Ele me amou até a morte de cruz, e Ele me fez filho de Deus. Você é um filho amado.
Quando Jesus se encontra, querido, não sei se você já deve ter visto alguma coisa sobre o fio do destino. São teorias. É como um tapete trançado de fios. Em algum lugar as linhas vão se cruzar. Quantos aqui já assistiram aquele filme do Ben-Hur? Quem já assistiu esse filme do Ben-Hur? Chega um momento que Cristo está indo, sendo crucificado, e Ben-Hur está passando, e ele dá para Jesus um copo de água. Quem já viu essa cena já? Cruzou ali, queridos. Sabe o que estava acontecendo aqui na vida de Paulo? Jesus estava cruzando a vida de Paulo. E eu vou dizer para você, querido, quando Jesus cruza a nossa vida, a linha da nossa vida, e nós não oferecemos resistência, tudo novo se faz. Tudo se faz novo. A riqueza, o dinheiro, o sucesso, a fama, nada mais tem valor. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4, versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em todas e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Ei, a sua alegria está onde? O segredo de viver contente não está naquilo que você tem, não está naquilo que você come, mas o segredo de viver contente é saber que Ele te amou até a morte, morte de cruz, e fez de você um filho amado. Porque você não nasceu pela vontade do seu pai e da sua mãe. Essa é a nossa verdadeira alegria. Em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Diz assim: posso tudo naquele que me fortalece. Muitas pessoas leem esse texto e falam assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou tirar um carro zero hoje porque ele me fortalece. Não, o texto está dizendo: eu posso passar por dias de escassez, porque a escassez não será o motivo da minha tristeza. Porque nada e ninguém pode mudar o que já foi conquistado na eternidade para mim. Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus.